O ex-presidente da OAS, Léo Pinheiro, teria dito em delação premiada que a empresa assumiu uma obra deficitária na Bolívia para atender a um pedido do ex-presidente Lula. As informações constam em conversas vazadas entre procuradores da Força Tarefa da Lava Jato, analisadas e divulgadas pelo jornal Folha de São Paulo, em parceria com o site The Intercept Brasil. Segundo Pinheiro, o petista queria evitar que a relação entre o Brasil e o governo de Evo Morales ficasse estremecida. O então presidente teria articulado um financiamento do BNDES no país vizinho e ainda prometido ao OAS a obtenção de um outro contrato para compensar o projeto problemático. O empreiteiro teria dito a Lula que a obra seria deficitária, mas, ainda segundo Pinheiro, o petista teria afirmado que Evo estaria disposto a compensar economicamente a empresa, adjudicando um outro contrato em favor da OAS. Segundo o depoimento, a Bolívia retirou sanções impostas a Queiroz Galvão, que havia iniciado a obra em 2003. Em seguida, teria autorizado a transferência do contrato e licitado um outro trecho no qual a OAS saiu vencedora. Constantino. Olha, isso mostra apenas que os tentáculos da quadrilha petista, em conluio com as empreiteiras, tomou conta do continente inteiro. Realmente, quando se fala em Foro de São Paulo, é um simbolismo para isso. É uma máfia que usa o manto ideológico do socialismo para esse tipo de pilhagem, né? E isso teve realmente resultado e avançou em vários países onde essa esquerda radical chegou ao poder. O uso do BNDES foi constante nesses casos todos. A Michelle Bachelet também foi introduzida aí na questão do petrolão e tudo. Então, quer dizer, a turma não brinca em serviço. O que mais me espanta nisso tudo é realmente uma quadrilha disfarçada de partido político como o PT ainda existir na nossa democracia. Isso depõe contra o nosso regime democrático, na minha opinião. Inclusive está lá em eleição e a chapa vencedora, né, a turma ligada à Glaze, que é obviamente o Lula, prepostos do Lula, o prisioneiro, né, o condenado, fala em socialismo e Lula livre. São essas as duas grandes bandeiras do partido. Quer dizer, é de um atraso, é de um ridículo. E aí fica vindo à tona esse tipo de notícia, mostrando o que é, na prática, o socialismo que essa turma defende e o Lula que eles querem soltar, né? É isso aí, um bandido que articulou com empreiteiras e com regimes nefastos pelo continente, esquemas de tomada de poder para continuar com a sua pilhagem, com o seu butim. É isso que restou o PT. Petismo é isso. Fala, Josias. A delação do ex-presidente da OAS, o Léo Pinheiro, que foi homologada tardiamente pelo Supremo, revela que o único escândalo novo na Lava Jato é esse esforço para rever punições e abafar investigações. No mais, não há propriamente coisa nova. O que há são novas erupções de um vulcão de corrupção que acabou produzindo uma rotina. Nessa rotina, a lava... Acho que a gente perdeu o contato, Josias. Você ainda está por aí ou não? Então vou passar para a Vera, daqui a pouco não, voltou, o Josias... ali, acho que agora retomou. sim? Oi, Josias. A gente entrou numa rotina em que o vulcão de corrupção produz uma lava de uma crise e essa lava vai se misturando à lama da crise seguinte, que vai arrastando os corruptos de sempre e corruptores que, por alguma razão, não mereceram a atenção devida na operação anterior. Se a gente deixa de lado o varejão, o grande varejão, e aí entram, no caso da OAS, o triplex do Guarujá, o Caixa 2, de vários políticos de N partidos e as propinas, que são sempre também suprapartidárias, essa crônica relatada pelo Léo Pinheiro, ela reforça um pedaço do enredo da Lava Jato, em que o Itamaraty e o BNDES foram praticamente privatizados e colocados a reboque das empreiteiras. Então, o que o Léo Pinheiro está dizendo é que o Lula atuou como um garoto propaganda da OAS em países como a Costa Rica, o Chile, a ditadura africana lá de Guiné Equatorial e empurrou a empreiteira para um negócio deficitário na Bolívia. Quem lembra da delação da Odebrecht vê que isso daqui é a repetição do que se deu em relação ao Odebrecht. São viagens em que o Lula vai ao estrangeiro sob a alegação de que vai fazer palestras hipotéticas e sempre milionárias, e as construtoras bancam tudo, e no meio dessas viagens tem encontros do Lula com autoridades locais e que ele trata de obras de interesse das patrocinadoras das suas palestras. Essa investigação da OAS, ela vai puxar um fio, que é o mesmo novelo que se enrolou a Odebrecht,
E esse tipo de coisa leva à abertura de canteiros de obras, em que habitualmente o BNDES sai emprestando dinheiro dos brasileiros a países estrangeiros, toma calote e deixa dívidas para administrações futuras lançarem na coluna de prejuízo. É isso que nós estamos assistindo de novo nessa delação do Léo Pinheiro. Fala, Vera. Vou falar rapidinho para a gente poder ouvir os ouvintes. Essa delação vinha sendo negociada desde 2015. Ela foi finalmente selada pela Procuradoria em 2017 e desde então aguardava ser enviada para o Supremo para ser homologada. Ficou retida nas mãos da ainda Procuradora-Geral Raquel Dodge, que deixa o cargo amanhã. O porquê dela ter ficado retida suscitou muito debate interno. Ela retirou dos anexos trechos que falavam de algumas autoridades, entre elas o presidente da Câmara, Rodrigo Maia, que era citado por Léo Pinheiro. Então agora se começa a conhecer o teor dessa delação. Antes mesmo de ter a delação homologada, Léo Pinheiro já tinha sido uma figura fundamental na condenação do ex-presidente Lula no processo do triplex do Guarujá. Porque ele depois, não como colaborador, mas depois confirmando as informações já dadas pela Odebrecht de que as duas empreiteiras fizeram um consórcio para dar o triplex e reformá-lo para Lula. E a mesma coisa em relação ao sítio e agora esse consórcio internacional que acho que o Rodrigo e o Josias já descreveram bem, Vitor. Então pode vir muito mais coisa agora que essa delação foi homologada. É uma delação bastante importante ainda para a Lava Jato. É das grandes do início, que demorou mais para sair e que agora vai ter aí o seu conteúdo exposto de uma maneira mais, mais abrangente.